Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de varizes. Nosso convidado é o médico cirurgião vascular, Dr. Anailson. Doutor, prazer tê-lo aqui conosco e podermos explicar para os nossos telespectadores um pouco a respeito de varizes. O prazer é meu e agradeço pelo convite. E vamos tentar explicar alguma coisa aí sobre varizes, né? E por falar em varizes, vamos explicar para os nossos telespectadores então, doutor, o que vem a ser varizes. Varizes são veias que ficam tortuosas e dilatadas. O conceito de varizes é esse. Veias que ficaram tortuosas e dilatadas, elas são maiores que as veias habituais, então a gente chama de varizes. Elas perderam um pouco da função delas. Certo. Seria assim, o enfraquecimento ou não dessas veias? O enfraquecimento da parede das veias. Das veias, Ela da foi, parede, ela né? ficou dilatada, ela dilatou e ficou meio tortuosa. Doutor, e as causas mais comuns das varizes, quais seriam elas? Varizes, como são veias dilatadas e enfraquecimento da parede das veias, a principal causa é a genética, hereditariedade. Existem outras causas que pioram as varizes, mas a principal causa é a genética. E teria sim alguma recomendação, então falando na parte genética, teria alguma recomendação, por exemplo, do pessoal que os pais têm problemas de varizes? Quais seriam as recomendações que o senhor daria para quem está nos assistindo? A gente tem que prevenir essa dilatação das veias. Então, tudo que for feito para prevenir a dilatação das veias é útil como prevenção das varizes. Uso da meia elástica. A meia elástica ela faz uma contenção dos vasos, ela impede que o vaso se dilate muito, então a meia elástica segura um pouco a dilatação das veias. É uma prevenção. Algumas mudanças de hábitos. Quem tem tendência a dilatar veias em ambientes muito quentes deve evitar aqueles ambientes. O uso de anticoncepcional ele piora as varizes, então tem uma série de fatores que pioram as varizes. E o principal modo de prevenção é o uso da meia elástica. E acredito que, por exemplo, a pessoa, né, que se tem então, vamos pensar assim, se tem alguém na família com problema de varizes, problema vascular, procurar o cirurgião vascular, procurar o médico vascular para dar uma orientação a respeito de qual meia melhor indicada, não é isso, Anailson? Isso, tem vários tipos de meia elástica, tem meia de alta compressão, baixa compressão, meias que vão até no joelho, meias que vão até em cima, na cintura. Cada pessoa se adapta a um tipo de meia. Então a meia elástica ela deve ser recomendada pelo médico, pelo especialista no caso, né? E a varize, ou as varizes, elas aparecem a partir de qual idade? Tem uma idade assim para começar a ter varizes ou não? Não tem uma idade específica, ela pode aparecer em qualquer idade, mas ela é mais comum depois no adulto, mas pode aparecer no jovem, na jovem principalmente, quando começa a acontecer mudanças hormonais mais significativas. Isso, a alteração hormonal, ela influencia na parede dos vasos, ela provoca uma piora, às vezes, da parede do vaso. Então, mas pode aparecer em qualquer idade varizes. Vamos conversar um pouquinho a respeito dos sintomas? É, Como as varizes são veias dilatadas, veias meio tortuosas, então ela carrega o sangue dentro dela, natural, é, ela carrega o sangue dentro dela mais lentamente, para que o telespectador entenda, ela traz o sangue bem lento. O sangue ele deveria vir um pouco mais rápido. E isso faz com que a pessoa sinta a perna mais pesada, a perna mais cansada. A pessoa que tem muitas varizes, ela percebe que quando ela coloca os pés para cima, deitada, melhora os sintomas. Então é dor, sensação de peso, cansaço, eventualmente cãibra. São sintomas que estão relacionados com a demora na drenagem de sangue em direção ao organismo, né? Então, a pessoa, né, sentindo alguma dessas causas, né, algum desses sinais, sintomas que você acabou de dizer, tipo peso nas pernas, além de colocá-las para cima, né, deve aliviar, né, melhora, acredito eu, o retorno venoso, não é isso? Isso, Mas procurar sempre o médico para fazer a isso, orientação correta, que essa é a parte mais importante, né, doutor? exatamente. E as complicações das varizes, o que você diz a respeito delas?
As varizes, são veias dilatadas e como elas trazem o sangue e elas trazem o sangue mais lentamente, a gente pode ter quadros de inflamação mais frequente desses vasos. Então, é comum a pessoa que tem varizes, não raro ela inflama aquele vaso, que é varicoso. A gente chama isso de flebite. Certo. A gente pode ter a presença de um coágulo de sangue dentro do vaso. É o que a gente chama de tromboflebite. É uma flebite mais complicada. É lógico que com o passar do tempo, a pessoa que não cuida pode começar a apresentar edema do membro, o membro pode começar a ficar edemaciado, o membro pode ficar hiperpigmentado, ficar com uma pigmentação mais escurecida. Com o passar dos anos, é lógico que a pele vai ficando atrofiada, pigmentada, e pode até acontecer de abrir úlcera, evoluir para o que a gente chama de úlcera venosa. Um estágio mais avançado, lógico, da doença venosa. Mas é uma das complicações mais temidas. A gente cuida das varizes para que não aconteça essa complicação no futuro, que é a úlcera varicosa, que é uma úlcera de difícil tratamento. Doutor, as varizes, elas acometem mais o sexo masculino ou sexo feminino? Elas acometem mais o sexo feminino, até por uma questão hormonal. Lógico que o substrato genético, a hereditariedade, ela passa tanto para homens quanto para mulheres. Certo. Porém, as mulheres têm uma predisposição, por uma questão hormonal, a dilatar mais facilmente as veias. Mas os homens também são muito acometidos. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando com o doutor Anailson, que é um médico cirurgião vascular, a respeito de varizes. Anailson, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco das varizes? Bom, com relação aos fatores de risco, a gente tem que lembrar que as varizes são causadas, elas têm uma predisposição genética. A principal causa é o código genético que aquela pessoa traz com ela. Tem fatores que vão piorar as varizes. A pessoa que trabalha muito de pé, numa posição só, meio parada, sobrecarrega as varizes, então piora os sintomas. Quem trabalha em ambiente muito quente, lembrar que o calor provoca vasodilatação, o frio provoca vasoconstrição, então o calor piora as varizes. A gravidez é um momento na mulher que vai piorar as varizes por uma alteração hormonal. Eventualmente o uso de anticoncepcional pode piorar os sintomas, mas não é causa de varizes, como as pessoas pensam. Piora alguns sintomas, retém mais líquido, pode provocar um pouco mais de inchaço, sobrecarregar as veias, então piora as varizes. Então são fatores que sobrecarregam as veias, esses fatores pioram o quadro, a sintomatologia das varizes. Doutor, podemos falar um pouquinho a respeito de prevenção das varizes? Podemos, Como é que a gente previne as varizes? Como tem uma tendência genética, elas vão dilatar pelo código genético de cada pessoa, então falar em prevenção primária é meio complicado, é difícil a gente controlar uma coisa que é determinada geneticamente. Mas a gente pode prevenir os sintomas, a piora do quadro de varizes. A gente usa muito a meia elástica como prevenção, que ela fecha as veias, ela melhora a sintomatologia. Fatores que desencadeiam, como a pessoa que trabalha muito de pé, usar a meia, utilizar a meia. Pessoas que têm muitas varizes, evitar trabalhos em ambientes muito quentes. São métodos, são medidas que previnem os sintomas basicamente. Prevenir as varizes é meio complicado assim, a gente falar objetivamente. Mas os sintomas dá Pelo pra... menos alguma coisa, né, que possa ajudar, né, um Isso, pouquinho. Então, a pessoa que tem muitas varizes, não raro a gente recomenda que ela tente ficar com os pés da cama um pouquinho elevados, 4 centímetros, 3 centímetros, para que facilite o retorno venoso. Então, previne os sintomas causados pelas varizes. Tem medicamento que ajuda na melhora dos sintomas, os flavonoides, que são os mais utilizados atualmente. Eles melhoram os sintomas,
e previnem essa piora, o edema, a hiperpigmentação da pele, a pigmentação escurecida. Da pele, né? Vai ficando mais escurecida, né? Isso. Principalmente, acho que o membro inferior, né? Os Membro pés. inferior. Varizes varizes são veias dilatadas e elas acometem os membros inferiores. Então, não raro a gente vê pessoas com a perna mais escurecida devido a varizes. Então, a gente previne as complicações, previne os sintomas, porém, prevenir as varizes propriamente ditas é até difícil, né? Já que é uma predisposição genética. E se vem da parte genética, já fica mais complicado. Fica né, mais Anaís? complicado. Lógico que há varizes secundárias, varizes aí como complicação de problemas venosos, como a trombose venosa. Então é uma varize secundária à trombose venosa. É diferente das varizes mais comuns que a gente vê no dia a dia. Doutor, falando em prevenção, acredito que deva ouvir também no seu consultório, como eu também ouço no meu consultório, usar salto alto ajuda o aparecimento de varizes. O salto alto, é só a gente imaginar como é que é uma pessoa usando o salto alto. Ela fica com uma contratura, a panturrilha fica contraída continuamente. Então você tem a musculatura contraída num estado que não é o de repouso, não é o estado habitual. Dá para a gente falar que a contratura, que a musculatura contraída continuamente vai dilatar as veias? Não dá para falar, não é uma causa. Lógico que pode piorar os sintomas de quem já tem, mas não é uma causa, não vai dilatar as veias. A pessoa Não quer dizer usa, que vai vai aparecer varizes devido ao salto, porque né? a pessoa usa o salto especificamente, não é uma causa. Complica os sintomas, complica as varizes na pessoa que já tem, mas não é causa das varizes. E microvarizes, o que vem a ser, Anaílson? Bom, microvarizes são varizes mais finas. A gente classifica que são varizes com menos de 1 milímetro de diâmetro. E a localização delas é bem superficial. Elas estão localizadas na derme, que é uma camada da pele bem superficial, enquanto as varizes maiores elas estão na hipoderme, que é o tecido celular subcutâneo, que é uma camada mais profunda. Então são varizes, microvarizes são varizes, porém varizes mais finas. E as recomendações seriam as mesmas em termos de prevenção, tratamento, seriam as mesmas das microvarizes, das varizes? Seriam as mesmas, lógico que como são vasos bem mais finos, a sintomatologia é bem menos importante do que as varizes, que são vasos maiores. A pessoa às vezes tem muitas microvarizes e não sente absolutamente nada, porque são vasos muito finos, mas a prevenção, as recomendações são as mesmas das varizes. E essas microvarizes também, acredito, que vão deixando a pele mais escurecida, não é isso, doutor? As microvarizes são Que vão vasos aparecendo muito, né? bem próximos da pele e a gente percebe que a pele fica escura no local dos vasos, né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de varizes com o médico Dr. Anaílson. E neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas dos nossos telespectadores. E acredito que hoje devo ter muita dúvida, principalmente das telespectadoras, não é não, Thaís? Muitas. As mulheres aqui já estão participando, enviando as suas dúvidas. Já gostaria aqui de agradecer a participação de todas e também deixar o endereço de e-mail para quem queira participar, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Visite também a nossa página no Facebook e também no Instagram, Programa Saúde em Dia. E todos que enviarem e-mails terão suas identidades mantidas em sigilo, né, Thaís? Isso, muito importante, doutor. Todas as perguntas que a gente recebe é mantido sigilo, até mesmo por questões éticas. Exatamente. Então, não precisa ter receio, envie e participem conosco. Doutor, podemos conversar um pouquinho a respeito dos tipos de tratamento para as varizes? Podemos. Na realidade, o tratamento das varizes, a gente pode dividir esse tratamento em 2 tratamentos. Pode se dividir em 2, um tratamento eminentemente clínico e um tratamento cirúrgico. O tratamento clínico envolve o uso de medicamentos, uso de mudanças de hábito, como a meia elástica, que já foi falado aqui.
algumas mudanças de posturas, que envolvem mudança de hábito. O tratamento clínico ele resolve alguns casos. O tratamento cirúrgico ele traz também o benefício estético, de retirada dos vasos. E ele resolve o problema da insuficiência venosa. Então, o tratamento cirúrgico é o tratamento mais adequado para as varizes. Cada caso é um caso, lógico. Lógico. Mas o tratamento cirúrgico ele traz um benefício estético, que é o benefício que muitas pessoas querem, na realidade, e resolve o problema das veias dilatadas, aquelas veias que dificultam o retorno venoso. Doutor, o diagnóstico das varizes é feito clínico ou pode ser feito com exame complementar, tipo ultrassonografia? O diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico, exame físico, a gente olha e vê as varizes. O paciente já chega com o diagnóstico até o médico. Ele olha na perna, vê que tem varizes e vai até o especialista já de uma vez, geralmente. O diagnóstico é clínico. Os exames, eles fazem até parte de um planejamento cirúrgico. O ultrassom com Doppler, como o senhor citou, a gente utiliza ele dentro de um planejamento cirúrgico. Então ele não diagnostica, ele não dá o diagnóstico de varizes, mas ele ajuda a planejar a cirurgia. Doutor, toda semana tem as perguntas, né, de nossos telespectadores. A Thaís pode formulá-las? Pode. Vamos lá, Thaís. Bom, vamos lá. A primeira delas, doutor, porque muitas vezes após a cirurgia de varizes, elas aparecem novamente? Na realidade, não é que elas aparecem novamente. A cirurgia de varizes é uma retirada de veias. Então você tem aquelas veias que foram retiradas, não vão reaparecer. Novas veias vão se dilatar com o passar do tempo pela predisposição genética que a pessoa tem. Então é comum a pessoa operou uma vez de varizes, com o passar do tempo outras veias vão se dilatando e dali a alguns anos ela opera novamente e acontece de dilatar outras veias ainda. Então não são as mesmas que aparecem, lógico. Elas são retiradas, são novas veias que se dilatam. São novas veias que já estão por vir. Que já estão latentes ali na iminência de dilatar. A segunda, doutor, como é o tratamento daqueles vasinhos? Ele pode ser feito em consultório? Os vasinhos, que são as microvarizes ou telangiectasias, o tratamento pode ser feito em consultório. É um tratamento até mais simples. A gente injeta dentro do vasinho alguns produtos químicos, geralmente glicose, etamolim, polidocanol, glicerina, tem uma série de produtos que são utilizados. A gente injeta o produto químico no vaso, pode-se usar espuma, o polidocanol na forma de espuma, e o produto químico dentro do vaso promove o desaparecimento do vasinho. E isso pode ser feito, então, perfeitamente no consultório? Pode ser feito no consultório. Existe ainda o laser transdérmico, que é um tratamento alternativo para alguns casos, hoje em dia usado muito na face, quem tem telangiectasia de face. Mas o tratamento realmente é a escleroterapia química, é o carro-chefe, vamos dizer assim, do tratamento dos vasinhos. Ok. Bom, doutor, uma veia bem saliente, com nódulo nela, pode ser flebite? Não, uma veia saliente com nódulo pode ser simplesmente uma variz, né? Se ela ficou inflamada, se ela está inflamada, como é que é isso? Ela tem um nódulo, ela está saliente, ela aumenta a temperatura, ela está quente, ela fica vermelha e fica dolorosa. Então, se ela tem sinais inflamatórios, a gente diz que ela está inflamada. Isso é o que a gente chama de flebite. É uma veia que se inflama. Doutor, a meia elástica, ela ajuda a prevenir varizes? A meia elástica ajuda. A meia elástica, ela faz ela comprime, ela faz um efeito compressivo nas veias. Ela acaba fechando parcialmente as veias superficiais, que são varicosas, e ela previne o aparecimento, a dilatação de novas varizes. A meia elástica é muito útil.
Temos mais perguntas, Thaís? Doutor, por hoje, assim, pelo tempo, também foram estas as perguntas. E também reforço o e-mail para o pessoal de casa, que é drluciano@programasaúdeendia.com.br. Teremos aqui um enorme prazer em responder todas as perguntas. Thaís, você, como mulher, gostaria de fazer alguma pergunta a respeito de varizes para o doutor Anailson? Doutor, eu tenho sim uma dúvida minha, inclusive é uma dúvida que também muitas telespectadoras enviaram aqui pra gente, é quanto ao uso do salto alto, doutor. É prejudicial? Dá mais varizes? Como que funciona? O salto alto, como até já foi parcialmente falado sobre ele, ele não provoca varizes, ele piora os sintomas. A panturrilha da pessoa que usa salto alto fica contraída continuamente, e isso faz com que haja uma piora dos sintomas, mas não é causa de varizes. Então, como moça, pode ficar tranquila que não vai ter problema, né, Thaís? Pois é, eu já sou uma pessoa que usa muito salto alto, inclusive acho que tem muitas mulheres que estão nos assistindo e têm a mesma dúvida e problema. Sem preocupação, apenas ficando atenta a qualquer sinal e sintoma, procurar o médico. Exatamente. Doutor Anailson, muito obrigado pela sua presença. E antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que, se possível, deixasse sua mensagem para os nossos telespectadores. Eu agradeço pelo convite e de mensagem eu gostaria de falar que varizes é um problema muito comum. As mulheres são mais acometidas que os homens e, na dúvida, traz também o problema estético. E, na dúvida, consulte um profissional, consulte um especialista para tentar resolver o mais cedo possível para que não haja complicações. Tudo que é resolvido mais cedo sempre ajuda, né, Anailson? Correto. Doutor, mais uma vez, então, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Doutor. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.